Sabe quando Maria de Magdala procura Jesus para conversar? E ela já chega dizendo para ele: eu sou pecadora, porque ela só se entendia como sendo pecadora, e claro que Jesus olhava para ela e via muito mais do que isso, porque Jesus sempre viu muito mais do que somos, porque Ele nos vê já crescidos e evoluídos. Ele diz para ela: eu sei também do seu esforço, sei também que você tem ouvidos para ouvir. Então, ele vai mostrando para ela toda a sua potência, porque nós somos potentes sim. Só que é difícil a gente se encontrar com essa potência própria e ter a coragem de colocar essa potência em exercício. Não é à toa que ele diz que a gente tem que colocar essa candeia em cima do móvel, porque a gente tem medo da grandeza, das consequências da expressão da grandeza que temos no coração. Então, muitas vezes a gente escolhe o inverso da expansão e escolhemos encolher, e escolhemos ficar menor do que somos, porque temos muitos medos esquisitos. Temos medo da solidão, medo do abandono, medo do desamparo, medo da insegurança. Mergulhamos nesses medos e vamos cortando pedaços de nós mesmos. E vamos ficando pequenos, sem ser. Semelhante à parábola dos talentos, e que a gente escolhe enterrar ao invés de investir, de pôr à luz, de trabalhar aquele nosso talento, porque temos muito medo de errar, de passar vergonha, de falhar, de escorregar. Então nós temos muito mais proximidade do que se refere à escassez, ao adoecimento, a ficar pequeno, à melancolia, às tristezas. Parece que esse lugar a gente tem um pouco mais de conforto, não quer dizer que seja bom nem gostoso, mas um pouco mais de conforto, do que se efetivamente vibrássemos e frequenciássemos e transitássemos na área das nossas habilidades. E foi isso que Jesus apontou para ela, o seu lado melhor. Será que a gente já pode fazer esse movimento que Jesus convida? Só que ele diz para ela assim: esse lado bom seu existe, você deve investir nele, mas você vai precisar passar pela porta estreita. Porque no nosso movimento de expansão, a gente vai ter que fazer renúncias sim. Que é diferente do encolhimento, que é uma renúncia de si. Bem diferente. No encolhimento, a gente renuncia às nossas partes mais bonitas. Mas na expansão, o que a gente vai precisar renunciar são os chamados do nosso ego, da nossa vaidade, das nossas defesas. É um outro lugar. Então, nesse movimento de encolhimento que a gente faz muitas vezes, a gente encolhe para caber num tipo de trabalho, encolhe para caber num tipo de relação afetiva, encolhe para caber numa família, a gente encolhe com muito medo da expansão e vamos vivendo os lugares apertados da alma, porque diante da sensação de falta de lugar no mundo, por isso que eu citei Maria de Magdala, esse foi o ponto importante dela. Ela se sentiu sem lugar. Ela não cabia mais na vida antiga que ela tinha, antes de encontrar Jesus, como também ela não cabia entre os apóstolos. Ela fica sem lugar. E aí Jesus oferece para ela um lugar. Você precisa cuidar dos filhos do mundo, já que a maternidade já não era mais uma possibilidade para ela. É assim que ela se dirige para cuidar dos leprosos. Então, quando Jesus aponta o horizonte, olha quanta grandeza ela pode expressar. Mas claro que ela passou pela porta estreita. Nos momentos difíceis, as tentações vieram de voltar à vida antiga. Porque quando a gente se sente sem lugar no mundo, é muito desconforto que a gente sente. Mas o que a doutrina espírita traz para a gente de maravilhoso é poder nos lembrar que a gente está aqui no mundo temporariamente, mas aqui não é nosso lugar definitivo. Nosso lugar definitivo é espiritual. Então, de vez em quando, vamos nos sentir sem lugar aqui sim. Que a gente não combina com nada, não combina com as pessoas, não combina com as roupas do armário, não combina com o trabalho que a gente faz. Tem a impressão que a gente, às vezes, a crise quando é grande, a gente às vezes nem combina com o nome que a gente tem.
Mas é preciso olhar esse estado de desconforto como sendo a antessala da regeneração. Porque se a gente escolher o encolhimento nesse momento, a gente vai fazer um movimento de degeneração. Esse movimento de degeneração é quando a gente, ao invés de expandir, escolhe o encolhimento e vamos escolher caminhos muito difíceis para as nossas almas. Porque uma alma com potência para o crescimento que escolhe encolher-se, para onde vai essa força? Não vai encontrar sintonia com a espiritualidade maior. Vai encontrar sintonia com a densidade espiritual. E aí vamos fazendo movimentos complexos.